O amor começa quando o outro se torna mais importante que o eu. Carl Jung. Por que o homem morre pela mulher? E por que a mulher morre pelos filhos? Isso não é apenas uma observação social. É um movimento ancestral, simbólico, espiritual. Um roteiro invisível que atravessa culturas, religiões e inconscientes. E se eu te dissesse que isso está escrito não apenas na Bíblia, mas também no seu inconsciente mais profundo? Sim, existe um motivo para o homem ser chamado a amar sua esposa como Cristo amou a igreja. E por que a mulher entrega sua vida pelos filhos com uma força quase divina? Mas o que acontece quando esse amor se transforma em autoaniquilação? Quando o provedor se torna um ausente de si mesmo? Quando a mãe se esquece que também é mulher? Prometemos tudo em nome do amor, mas muitas vezes perdemos a própria alma nesse caminho. Desde os primórdios, o homem é convocado para uma missão que vai além da sobrevivência. Proteger, prover, sustentar. Essa não é apenas uma construção social, como muitos dizem hoje. É algo que pulsa no inconsciente coletivo, moldado por milhares de anos de experiências humanas e simbolismos espirituais. É o que Jung chamaria de arquétipo do pai, do rei, do guerreiro, aquele que se doa para algo maior que si mesmo. Na Bíblia, essa verdade é escancarada em uma única frase poderosa. Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Efésios 5:25. Cristo amou com sacrifício, amou com presença, amou com entrega radical. E esse é o chamado que ecoa para todo homem. Um chamado que vem antes da razão. É espiritual, é existencial, é instintivo. Mas o que isso significa na prática? Significa que dentro de cada homem existe uma programação ancestral para dar sua vida por algo. Seja por sua mulher, por sua família, por sua missão. O problema é que o mundo moderno confundiu essa entrega com performance. Muitos homens passaram a acreditar que ser provedor é apenas trabalhar mais, ganhar mais, fazer mais. E aqui começa o grande vazio, porque quando o homem se desconecta do sentido do que provê, ele começa a morrer por dentro. Ele entra em um ciclo silencioso de autossacrifício sem propósito. Trabalha sem parar, mas não sabe mais por quê. Está sempre cansado, mas sem espaço para descansar. Não chora, não compartilha, não se escuta, não sonha. Quantos homens você conhece que se sacrificam todos os dias, mas não sabem mais quem são? Carl Jung dizia: o homem moderno não escapa do sofrimento, ele apenas o reprime. E é exatamente isso que vemos. Homens que se anulam emocionalmente, acreditando que ser forte é aguentar tudo calado, que ser homem é não precisar de ninguém. Mas isso não é força, isso é isolamento. É a sombra do arquétipo do provedor. Porque o verdadeiro provedor não é aquele que só paga as contas. É aquele que está presente, que protege com presença, que ama com profundidade, que guia com o coração. O verdadeiro provedor é aquele que consegue olhar nos olhos da sua esposa e dizer: eu estou aqui, inteiro, por você. Esse tipo de presença exige coragem, não a coragem de enfrentar um inimigo externo, mas de encarar a si mesmo. Exige um olhar honesto para as próprias feridas, especialmente aquelas herdadas do pai. Porque muitos homens de hoje foram criados por pais ausentes, rígidos ou emocionalmente fechados. E sem perceber, repetem esse padrão com suas próprias famílias. É aqui que entra a jornada de individuação. Jung acreditava que o ser humano precisa integrar o inconsciente para se tornar inteiro. E isso significa, para o homem, integrar também sua ânima, sua parte sensível, intuitiva, afetiva. Negar essa dimensão é como tentar caminhar com uma perna só. Você até se move, mas manca. Um homem que integrou sua ânima é firme, mas não bruto. É racional, mas também empático. É protetor, mas não controlador. Ele sabe que prover não é sinônimo de sobrecarregar-se. É caminhar ao lado, e não à frente ou acima. Há uma história que pode ilustrar bem esse ponto.
Imagine um homem que trabalha 10 horas por dia, 6 dias por semana. Ele acredita que está fazendo o melhor para sua família, mas ao chegar em casa, está exausto. Mal conversa com sua esposa, mal olha nos olhos dos filhos. Aos poucos, eles se distanciam e ele se pergunta: por que estou perdendo minha família se dou tudo por eles? Porque o tudo dele virou apenas dinheiro. O verdadeiro tudo inclui tempo, atenção, escuta, presença. Há uma frase poderosa no livro de Oséias que diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. E entre os homens, essa falta de autoconhecimento tem sido um dos grandes motivos de sofrimento silencioso. Porque quando o homem não entende o porquê do seu sacrifício, ele se perde no como. Ele tenta amar com dinheiro, tenta proteger com controle, tenta prover com ausência. Mas a mulher não precisa apenas de um cartão de crédito. Ela precisa de um homem que esteja emocionalmente acessível, que tenha voz firme, mas coração vulnerável, que saiba ser pilar, mas também abraço. Jung também nos lembra de outro aspecto. O homem carrega dentro de si a ânima, sua parte feminina, sensível, intuitiva. Quando ele nega essa parte, se torna duro, insensível, muitas vezes violento. Mas quando a integra, consegue amar com inteireza. Não apenas proteger, mas se conectar. Então aqui vai uma pergunta sincera. Para você, homem que assiste esse vídeo, em que momento da sua vida você começou a morrer pelo papel e esqueceu do seu ser? Você está morrendo pela sua mulher com amor ou com amargura? Você está sendo um provedor de recursos ou de presença? Talvez você tenha crescido ouvindo que homem não chora, que tem que aguentar calado, que mostrar sentimento é fraqueza. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Fraqueza é não se permitir ser inteiro. Fraqueza é fugir de si mesmo. Ser homem, no sentido mais profundo e espiritual da palavra, é carregar o fogo, não para queimar, mas para aquecer. É dizer: eu estou disposto a me sacrificar, mas não quero me perder. E você não precisa mais se perder, porque amar como Cristo é se entregar sim, mas com consciência, com alma, com sentido. A palavra submissão carrega um peso que a modernidade transformou em fardo. Para muitos ela soa como rendição, servidão ou até mesmo apagamento. Mas será que foi isso que a Bíblia quis dizer? E será que, sob o olhar da psicologia profunda, essa entrega feminina é realmente fragilidade? Efésios 5:22 nos diz: mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Parece duro, mas quando lemos com os olhos da alma, e não apenas da linguagem, algo muda. O verbo sujeitar-se aqui não significa rebaixar-se, significa alinhar-se, estar junto, caminhar lado a lado sob uma mesma direção de amor. Carl Jung nos ensina que o feminino profundo é receptivo, cíclico, integrador. Enquanto o masculino se projeta no mundo com foco e penetração, o feminino acolhe, nutre, conecta. A submissão, então, é essa capacidade simbólica da mulher de abrir espaço para o outro, de permitir a construção conjunta, sem perder sua inteireza. No centro dessa energia está o arquétipo da Grande Mãe, presente em todas as culturas. Ísis no Egito, Deméter na Grécia, Maria na tradição cristã. A mulher que gera, que acolhe, que sustenta com seus braços e com sua alma. A mulher que morre pelos filhos sem hesitar, não por obrigação, mas por amor incondicional. E essa entrega não se limita à maternidade biológica. É uma disposição interna, uma força ancestral. A mulher carrega dentro de si o impulso de cuidar, de amparar, de se doar. Mas também carrega o risco de se perder nisso, de esquecer de si mesma, de confundir amor com anulação. Quantas mulheres você conhece que vivem para os filhos e se esquecem que também são mulheres, amantes, criadoras? A modernidade empurrou muitas delas para dois extremos. Ou a mulher que se sacrifica até se anular, ou a que endurece ao ponto de negar seu feminino. Nenhum dos dois é caminho de cura. Jung falava do ânimos,
a energia masculina interior da mulher. Quando equilibrado, ele dá à mulher força de ação, clareza de pensamento, capacidade de decisão. Mas quando está inflado, transforma-se numa voz crítica, agressiva, que a afasta da sua essência. A mulher que morre pelos filhos o faz movida por um instinto profundo, mas se não estiver consciente de si mesma, pode tornar-se refém desse papel. Ela começa a viver apenas pelos outros, esquecendo-se de que também precisa ser nutrida, acolhida, amada. E aqui mora uma chave importante. Submissão não é submissão ao outro, é submissão ao amor, à sabedoria interior, ao ciclo da vida. É confiar na dança do feminino e do masculino em harmonia, onde um não domina o outro, mas o eleva. Imagine agora uma mulher que passa o dia inteiro resolvendo tudo para todos. Faz comida, resolve a escola dos filhos, trabalha, administra a casa e à noite deita-se sozinha sentindo um vazio. Ela deu tudo, mas não se sentiu vista, nem por si mesma. Esse é o grito silencioso do feminino que se perde em cuidar. O arquétipo da mãe ferida, aquela que ama tanto que se dissolve, que não sabe mais onde termina o outro e onde começa ela. E o que fazer? Primeiro reconhecer, nomear esse vazio, parar de romantizar o sofrimento, entender que amar o outro não significa deixar de se amar, que ser mãe não elimina a mulher, que ser esposa não apaga a essência. Depois recuperar o feminino sagrado, o corpo, o silêncio, a intuição, a arte, o tempo para si. A mulher que entra em contato com sua própria alma se torna uma mãe ainda mais inteira, porque ela cuida do outro sem se abandonar. Na Bíblia vemos Maria aos pés da cruz, sofrendo sim, mas presente, firme, consciente. Ela não tenta impedir a dor, mas a sustenta com fé. Esse é o feminino maduro, aquele que sente tudo, mas não se perde em nada. E você, mulher? Em que momento deixou de se escutar? Quantas vezes ofereceu colo, mas não soube pedir abraço? Quantas noites passou velando sonhos alheios, sem lembrar dos seus? Este bloco não é um chamado para abandonar sua vocação de cuidar, mas para lembrar que você também merece ser cuidada. Que submissão verdadeira começa por dentro, ao espírito, à sabedoria, ao sagrado que habita em você. E se for para morrer, que seja para renascer, inteira, viva, desperta. Existe um fio invisível que liga o coração do homem à mulher e o coração da mulher aos filhos. Um elo ancestral, quase biológico, mas também espiritual, que determina o movimento do amor em diferentes direções. Algo que transcende a lógica e toca o mistério da alma humana. Mas por que é assim? Porque o homem, mesmo adulto, ainda busca no olhar da mulher algo que o complete, que o reconheça, que o confirme. E por que a mulher, ao se tornar mãe, volta quase que instintivamente toda a sua energia vital para os filhos, como se o resto do mundo desaparecesse? Carl Jung nos oferece uma chave importante aqui: a teoria dos arquétipos e das projeções. Segundo ele, o homem carrega em seu inconsciente a ânima, a representação simbólica do feminino, e ele a projeta sem perceber na mulher que ama. Vê nela a promessa de completude, de acolhimento, de retorno à fonte. Já a mulher carrega o ânimos, a representação do masculino. Mas diferente do homem, seu impulso arquetípico se manifesta mais tarde, muitas vezes através dos filhos, especialmente dos filhos homens, nos quais ela deposita seu cuidado, sua direção, sua força. Assim cria-se um triângulo simbólico. O homem busca na mulher o paraíso perdido. A mulher busca nos filhos o seu renascimento. No livro de Gênesis, vemos um movimento simbólico poderoso. Adão se une a Eva, e dela nasce a vida. O homem se volta para a mulher se volta para o filho. É uma cadeia de amor que se desdobra, mas que também pode aprisionar. Porque o que começa como entrega pode se transformar em prisão. O homem pode passar a depender da validação da mulher para sentir-se homem.
A mulher pode mergulhar tanto na maternidade que esquece sua identidade fora dela. Essa dinâmica, quando inconsciente, vira prisão simbólica. Quantas histórias ouvimos de homens que, ao serem rejeitados ou deixados por suas mulheres, entram em profunda crise de identidade? Quantas mulheres, ao verem os filhos crescerem e irem embora, mergulham em vazio existencial? Porque o outro se torna o espelho no qual projetamos aquilo que ainda não integramos em nós mesmos. Esse padrão se repete em muitas famílias. O homem ama a mulher, mas se sente rejeitado quando ela se torna mãe demais e esposa de menos. A mulher ama o marido, mas se sente negligenciada por um homem que não entende sua transformação interior. Ambos amam, mas não se encontram mais. E tudo isso está ligado à forma como cada um projeta seu mundo interior no outro. O homem, ao amar, não está apenas enxergando a mulher real. Ele está vendo nela sua própria ânima. Aquilo que ele perdeu, que deseja recuperar. Ele quer voltar para o útero simbólico, para o colo, para o afeto que talvez tenha faltado na infância. É por isso que muitos homens se apaixonam por mulheres que os acolhem, que os escutam, que os fazem sentir em casa. Mas também por isso muitos se frustram quando percebem que a mulher real não corresponde ao ideal inconsciente que projetaram nela. A mulher, por outro lado, ao se tornar mãe, entra em contato com o arquétipo da grande mãe. E isso é tão poderoso que pode tomar toda a sua psique. Ela passa a viver para o outro. O filho vira missão, centro, extensão. E se não vigiar, sua identidade se funde com a do filho. E ela deixa de existir como mulher. Jung dizia que nós não nos apaixonamos por uma pessoa, mas por uma imagem. E essa imagem é a projeção daquilo que buscamos em nós mesmos. Por isso o amor verdadeiro começa quando deixamos de idealizar o outro. E passamos a reconhecê-lo como um ser inteiro, com luzes e sombras. Quando uma mulher vê no filho a única fonte de sentido, ela corre o risco de se despersonalizar. Quando um homem vê na mulher a única forma de se sentir homem, ele perde seu eixo. É preciso diferenciar amor de fusão. Fusão emocional não é entrega, é perda de identidade. Por isso, toda relação profunda exige consciência. Exige saber onde você termina e o outro começa. Amar sem se dissolver. Cuidar sem se anular. Então a pergunta é: você ama o outro ou ama o que o outro representa para você? Você morre pela sua mulher ou pelo que ela simboliza? Você vive para os seus filhos ou se esconde neles? Muitas vezes o que parece ser amor é uma fuga, um desvio do trabalho interior. Porque é mais fácil se entregar ao outro do que mergulhar em si mesmo. É mais fácil morrer por alguém do que renascer em si mesmo. Mas a jornada da consciência nos convida a outro caminho. Transformar o amor de projeção em amor de presença. Transformar a entrega cega em entrega consciente. Parar de morrer pelo outro e começar a viver com o outro. O homem pode amar profundamente sua mulher, sem deixar de ser homem. A mulher pode amar profundamente seus filhos, sem deixar de ser mulher. E ambos podem aprender a voltar para si, sem abandonar o nós. Essa é a beleza do amor desperto. Ele não sufoca, ele liberta. Ele não exige morte, exige transformação. Porque o amor verdadeiro não exige que você morra, mas que você nasça inteiro dentro do vínculo. O amor é uma força criadora, mas quando mal compreendido, pode se transformar em destruição silenciosa. Muitas vezes, aquilo que chamamos de amor é, na verdade, medo de ficar só, necessidade de validação ou dependência emocional disfarçada de cuidado. Vivemos em uma era onde os papéis estão em mutação constante. O provedor não sabe mais onde é seu lugar. A mulher que cuida muitas vezes não encontra espaço para ser cuidada. E o que era para ser aliança se transforma em competição, cansaço, ressentimento. O homem, ao tentar prover tudo, esquece de si. A mulher, ao doar-se demais, também desaparece. E o que resta? Duas pessoas vivendo no mesmo teto, mas não mais no mesmo sonho. Carl Jung dizia: aquilo a que você resiste
persiste. Aquilo que você aceita se transforma. Resistimos em olhar para os desequilíbrios do amor. Insistimos em repetir padrões que já não servem mais. E o preço disso é alto. Pais emocionalmente ausentes, mães exaustas, filhos perdidos, relações rasas. Quantos casamentos existem hoje onde o amor virou contrato silencioso de sobrevivência? Quantas famílias funcionam como empresas? Cada um cumpre seu papel, mas ninguém se encontra de verdade. Quantas mulheres se tornaram mães tão completas que esqueceram que também são esposas, criadoras, sensuais? Quantos homens sustentam a casa, mas não sustentam uma conversa emocional? O desequilíbrio começa quando o amor deixa de ser caminho e vira obrigação. Quando a entrega não é mais consciente, mas automática. Quando o servir não vem da alma, mas do medo da rejeição. E o resultado? Anulação. A mulher se anula em nome da maternidade. O homem se anula em nome da responsabilidade. E os dois se distanciam do próprio centro, da própria alma. No fundo, todos querem ser amados por quem são, mas vivem se relacionando a partir de máscaras. Jung chamava isso de persona, o personagem que usamos para nos adaptar ao mundo. O pai herói, a mãe santa, o marido forte, a esposa perfeita. Mas por trás da máscara está o cansaço, a solidão, a desconexão. E o que ninguém diz é que essa desconexão não é apenas com o outro, é com o próprio eu. A mulher que se perde nos filhos talvez nunca tenha aprendido a olhar para si mesma. O homem que se refugia no trabalho talvez esteja fugindo de um vazio interno que não sabe nomear. A Bíblia diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas como amar o outro, se você não sabe mais quem é? É nesse ponto que o amor vira armadilha. Quando o eu te amo significa, por favor, me complete. Quando o estou aqui por você significa, me salve de mim mesmo. E esse tipo de amor exige muito e transforma pouco. Porque não nasce da liberdade, mas da carência. Não nasce da abundância, mas da falta. Há casais que dividem a cama, mas não dividem mais o coração. Casais que se olham todos os dias, mas não se enxergam há anos. E por trás disso tudo, existe um padrão silencioso. O medo da separação interior. Porque olhar para si exige coragem. Exige mexer em dores antigas, abrir feridas esquecidas, encarar a sombra que vive por trás da boa intenção. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós, encontramos como destino no outro. Assim, a mulher que não se conhece atrai parceiros que a ignoram. O homem que não se escuta atrai relacionamentos que o silenciam. E o amor vira campo de repetição. Não de cura, mas o que seria o amor como campo de cura? Seria o espaço onde cada um pode existir com sua verdade. Onde o masculino não precisa controlar, mas pode proteger com liberdade. Onde o feminino não precisa se sacrificar, mas pode acolher com presença. O amor equilibrado nasce quando cada um se autorresponsabiliza pelo seu vazio. Quando o homem para de exigir admiração e começa a oferecer presença. Quando a mulher para de buscar salvação nos filhos e começa a se nutrir com sua própria alma. Isso não é simples, nem rápido. É trabalho espiritual, é alquimia interior. E talvez esse seja o convite mais profundo que um relacionamento pode oferecer. Não apenas viver junto, mas crescer junto. Não apenas compartilhar o teto, mas sustentar a alma um do outro. Você já se perguntou: o que tenho perdido de mim em nome de um amor que não me devolve vida? O que está sendo silenciado dentro de mim para que tudo pareça funcionar? Quanto da minha essência está comprometida para manter uma estrutura? Talvez o verdadeiro desequilíbrio do amor moderno seja a falta de silêncio interior. Falamos demais, produzimos demais, nos ocupamos demais, mas não paramos, não escutamos, não mergulhamos. E sem mergulho não há profundidade. Sem profundidade não há vínculo real. Sem vínculo real, o amor vira fantasia, vira dependência, vira rotina. É hora de voltar para o centro,
de lembrar que o amor não é sacrifício que mata, é presença que cura, é consciência que sustenta, é espaço onde dois inteiros se encontram, não para se completar, mas para transbordar. Após atravessar os labirintos da projeção, do arquétipo, do sacrifício inconsciente e da anulação, somos convidados agora a algo maior, algo mais raro, algo que Jung chamava de individuação, o processo de tornar-se quem se é verdadeiramente. E o que isso tem a ver com o amor? Tudo, porque o amor consciente só é possível entre dois seres que estão comprometidos com sua própria verdade. Dois seres que, antes de se encontrarem no outro, encontraram-se em si. A maioria das relações nasce do desejo de ser completado. O homem quer alguém que o admire, a mulher, alguém que a proteja. E assim, seguimos buscando no outro aquilo que ainda não acessamos em nós. Mas o amor consciente nasce de outro lugar. Não da carência, mas da presença. É quando o homem já não precisa da mulher para se sentir inteiro, e por isso pode amá-la com liberdade. É quando a mulher já não precisa dos filhos para sentir valor, e por isso pode cuidar sem se anular. Esse é o ponto onde a entrega deixa de ser renúncia e vira comunhão. Na Bíblia, vemos isso simbolizado na união entre Cristo e a Igreja. Um amor que se entrega, mas que não se perde. Que se sacrifica, mas não se apaga. Que morre para o ego, mas renasce na alma. Esse é o amor que transforma. Jung dizia que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver reação, ambas se transformam. A verdadeira aliança começa quando aceitamos essa transformação. Mas para aceitar essa transformação, precisamos fazer um movimento interno. Abandonar as ilusões infantis sobre o amor. Deixar de acreditar que o outro será nossa cura. E entender que o outro será, na verdade, nosso espelho. Porque o amor verdadeiro não é aquele que evita o conflito. É aquele que sobrevive ao confronto com a sombra. É quando você olha para o outro e diz: eu vejo sua dor e não vou fugir. Eu reconheço sua luz e não vou competir com ela. Eu escolho caminhar contigo, mesmo quando o caminho for dentro. A aliança verdadeira é aquela que começa quando as máscaras caem, quando o homem deixa de ser apenas provedor e se permite ser vulnerável, quando a mulher deixa de ser apenas cuidadora e se permite ser desejada, criativa, inteira. É nesse espaço que nasce a intimidade real. Não a intimidade do corpo apenas, mas da alma. Aquela que olha no olho e reconhece: você também está tentando. Você também carrega dores antigas. Você também está se curando. E então o amor se torna mais do que sentimento. Se torna decisão, escolha, caminho. Nesse ponto, a relação vira laboratório alquímico, um espaço onde os dois se purificam, onde cada conflito vira matéria-prima para crescer, onde cada silêncio vira convite à escuta. Mas não é fácil. A integração é dolorosa, porque ela exige que você abra mão das versões pequenas de si mesmo, do eu que agrada, do eu que é aceito, do eu que se esconde para manter a paz. Ela pede que você traga à luz o seu verdadeiro ser, com todas as suas contradições. E é aí que muitos desistem, porque amar conscientemente exige responsabilidade. Exige que você pare de culpar o outro e comece a se observar. Exige que você veja onde ainda está repetindo padrões herdados, onde ainda está esperando ser salvo. Mas também é aí que começa o milagre de ser visto. O milagre de ser amado mesmo nas suas partes quebradas. O milagre de ver o outro florescer, porque você decidiu não desistir. É nesse campo que o amor vira templo. E não é perfeito, mas é verdadeiro, porque nele há espaço para tudo, para o riso e para o choro, para o cansaço e para o renascimento, para a sombra e para a luz. O amor consciente não exige perfeição, exige presença. E talvez esse seja o convite mais profundo desta jornada. Estar presente, mesmo quando for difícil, mesmo quando não souber o que fazer,
mesmo quando o silêncio parecer mais seguro do que o confronto. Estar presente é o maior ato de amor. É dizer: eu não tenho todas as respostas, mas estou aqui. Eu não sou perfeito, mas sou verdadeiro. Eu não sei o amanhã, mas escolho você hoje. Isso é aliança, não no papel, mas na alma. A aliança da integração não é entre dois que se completam. É entre dois que se comprometem a crescer juntos. Dois que entendem que amar é acompanhar a transformação do outro, sem exigir que ele seja estático. É aceitar que haverá fases, momentos em que um estará forte e o outro frágil. Momentos em que será preciso mais paciência do que paixão, mais escuta do que resposta, mais abraço do que solução. Mas tudo isso faz parte, porque no fim das contas, o amor verdadeiro não é o que nunca sofre, é o que aprende a sofrer junto, e depois a se curar junto. É o amor que cai, mas levanta, que se rompe, mas se reconstrói, que não desiste, porque sabe que ali há alma. Então eu te pergunto, você está pronto para viver essa aliança? Está disposto a abandonar as idealizações para encontrar a verdade? Está pronto para amar com alma, e não só com a pele? Se sua resposta for sim, então você já está no caminho. Porque o amor consciente não começa com o outro, começa em você. Ao longo dessa jornada, atravessamos muitas camadas. Do homem que morre pela mulher, da mulher que morre pelos filhos, dos papéis herdados, das dores silenciosas, das projeções inconscientes, do amor que começa com entrega e às vezes termina em esquecimento de si. Falamos do provedor que esquece de se prover, da mãe que esquece de ser mulher, do amor que se transforma em prisão, porque foi vivido sem consciência. Mas também vimos que existe um outro caminho, o caminho da presença, da verdade, a integração. Carl Jung nos ensinou que aquilo que não enfrentamos em nós, encontraremos como destino. E talvez seja essa a grande lição do amor profundo, que ele não serve para preencher vazios, mas para iluminá-los. Que ele não serve para nos completar, mas para nos revelar. O homem, ao amar com consciência, não se apaga, ele se acende. A mulher, ao cuidar com presença, não se esgota, ela floresce. E os filhos, quando crescem em um lar onde há verdade, não aprendem só sobre amor, aprendem sobre alma. Se algo dentro de você foi tocado por esse vídeo, pare por um instante, respire e pergunte a si mesmo: em que parte da minha história eu me perdi por amor? Qual sacrifício fiz que me afastou de mim mesmo? O que posso escolher agora que me reconecte com a minha essência? A resposta não precisa vir agora, mas o simples fato de você se fazer essa pergunta já é o início do seu retorno para casa. O amor verdadeiro não exige que você morra, mas convida você a renascer, com consciência, com alma, com inteireza. Que essa jornada continue dentro de você e que da próxima vez que amar, você o faça de um lugar onde ninguém precise desaparecer.